Que a graça e a paz do Eterno te alcance onde quer que você esteja, amém? A palavra do Senhor para os nossos corações hoje é 1 Pedro, capítulo 3, versículo 10, que diz assim: Como dizem as Escrituras Sagradas, quem quiser gozar a vida e ter dias felizes, não fale coisas más e não conte mentiras, amém? Em Efésios capítulo 4, versículo 25, o Senhor diz: Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Êxodo capítulo 20, versículo 16: Não darás falso testemunho contra o teu próximo. Colossenses capítulo 3, versículo 9 ao 10. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Amém? Por isso que o Senhor enfatiza tanto a leitura bíblica, né? Ele fala: medite na minha palavra dia e noite, guarda a minha palavra no seu coração, porque através da palavra dele nós vamos saber o que agrada ao Senhor e qual é a nossa conduta diante da sociedade. Provérbios capítulo 12, versículo 22: O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Em João capítulo 8, versículo 24 diz: Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Ou seja, todos aqueles que são dados à prática da mentira não são filhos de Deus, são filhos do diabo. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 15, aqui o Senhor diz um caso fora do céu, né? Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Em Colossenses capítulo 4, versículo 6 diz: O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Por isso que o Senhor fala, né? Que nós devemos pedir sabedoria a Ele e Ele vai nos conceder sabedoria. Nós precisamos de sabedoria para nos comportarmos de forma correta diante de todas as situações que aparecerem, né? Porque muitas vezes vai ter situações, nós vamos encontrar pessoas que elas vão bater de frente conosco. E se nós não tivermos sabedoria, nós vamos ali dar uma resposta bem amarga, né, para ela. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 16. Evite as conversas inúteis e profanas, né, aquelas conversas que você fala besteira. Né, falar besteira, falar certas piadas, certas conversas, não é mais para a vida de um cristão, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. Em Provérbios, diz: a conversa do insensato traz a vara para suas costas, mas os lábios dos sábios o protegem. Provérbios 4, 24 também diz: afaste da sua boca as palavras perversas, fique longe dos seus lábios toda a maldade. Em Efésios capítulo 4, versículo 29, nenhuma palavra torpe, ou seja, nenhuma palavra que não tenha vantagem nenhuma, que não vai edificar, não vai trazer alegria, não vai trazer paz, que vai
causar o contrário de tudo isso não saia da sua boca, né? Ele diz assim: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Se nós não temos nada de bom naquele momento para falar, porque nem sempre nós vamos estar bem, nós devemos ficar quietos, segundo a palavra de Deus. E se nós quisermos falar alguma coisa, que seja algo de útil, que seja algo de proveitoso, principalmente quando nós vamos falar algo para as pessoas. Nós não devemos mais andar no mesmo curso do mundo. Ah, mas o outro fica falando mal de mim, fica me caluniando. O problema é dessa pessoa, ela vai resolver com Deus, ela pertence ao pai dela que é o diabo e tá tudo certo. Amém? Você não é filho do diabo, nós não somos filhos dele, então nós não praticamos as mesmas coisas. O Senhor fala que nós devemos andar na contramão do mundo, ou seja, se eles mentem, nós não mentimos. Se eles se embriagam, nós não nos embriagamos. Se eles são dados a vícios, nós não devemos ser dados a vício. Né? Tudo que o mundo faz, segundo o curso do inimigo, nós não devemos fazer, porque nós não seguimos o inimigo, nós seguimos a Deus. Amém? Tudo aquilo que fazia parte da nossa velha vida, que na palavra de Deus está dizendo que nós devemos abandonar, nós devemos buscar abandonar. Amém? Que você receba essa mensagem no seu coração, em nome de Jesus, e o Eterno te ama.